Hoje um dos vídeos que não foi tão pedido aqui no canal, mas que pra mim era uma ideia muito interessante, que é a junção de Diego Simeone e Manchester United. Um vídeo que eu prometi aqui, talvez eu tenha demorado pra entregar ele, mas finalmente chegou, cara. Eu finalmente vou trazer esse vídeo aqui. Eu acho que atualmente ele é uma escolha bastante interessante pro Manchester. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê disso. Eu também vou montar um elenco com ele aqui, falar o que é que tem que mudar atualmente pra que ele possa encaixar ali. E vai ser interessante porque vocês vão ver algumas coisas ali diferenciadas e tudo mais, que podem ser super interessantes pro futuro do Manchester United. Eu acho que a junção dos dois é super interessante. E sim, eu sei que o início de Carrick parece ser muito bom, e a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre o antigo treinador também. Enfim, rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, eu já queria fazer esse vídeo tem bastante tempo, porque realmente Diego Simeone é um treinador que eu particularmente respeito bastante, ok? Não é um dos estilos de futebol que me deixa mais feliz de assistir. Eu acredito que vocês têm suas críticas a ele também, mas eu acho um treinador super interessante e pouco falado, cara. O trabalho dele às vezes é até muito diminuído, muito pelo estilo de jogo que a galera não gosta, né, desse estilo de jogo retrancado, defensivo. E aqui vem o primeiro ponto desse vídeo, cara, que é o estilo de jogo de Simeone, cara, porque esse estilo de jogo retrancado de Simeone é uma mentira, é literalmente uma desinformação. Sim, Simeone, ele é retranqueiro, sim, Simeone, ele joga reativamente, sim, Simeone joga pra trás do campo, mas não porque ele quer, e sim porque ele precisa. E isso fica muito claro quando você olha para algumas temporadas do Atlético de Madrid que não tem muito tempo que aconteceram. Eu acho que são 2 temporadas atrás, ou 1 temporada atrás. Ele tava jogando de maneira muito agressiva. E o que é que aconteceu com o Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid ficou muito exposto e o Atlético de Madrid começou a sofrer muito com os jogos. Então, quando você pega ali para assistir, para entender o contexto e para ver o que realmente está acontecendo, você chega a uma conclusão lógica que o Atlético de Madrid não pode fazer o que ele quer. Ele não pode pegar o Atlético de Madrid ali e ser extremamente agressivo em campo, porque os jogadores não têm qualidade para acompanhar o que ele quer fazer. Inclusive, é um dos meus maiores pontos sobre Simeone. Esse cara ele não tem o maior salário entre os treinadores à toa. O que ele faz no Atlético de Madrid é bizarro, porque ele consegue fazer o Atlético de Madrid ser competitivo com um elenco mais fraco. Ele não está em nível com o Real Madrid e Barcelona. Ou seja, o que ele faz dentro da Champions, por exemplo, é impressionante sim. Esse cara já chegou em final e tudo mais, e com um elenco pior sempre, né? E quando ele foi campeão, ele tinha jogadores de qualidade, como por exemplo, na época que Luis Suárez estava por lá e ele conseguiu ser campeão. Então, de fato, tem uma resposta lógica aqui em relação a Simeone. Ele consegue fazer muito com pouco, mas quando ele tem jogadores melhores, ele consegue fazer ainda mais. E com todas as suas limitações e todas as vendas, entradas e saídas do Atlético de Madrid, ele consegue sempre montar um elenco consistente durante as temporadas. Então, o Simeone, ele sempre consegue ser competitivo, mesmo com mudança de jogador, mudança de característica. Às vezes ele tem um lateral defensivo numa temporada, um lateral ofensivo em outra, um lateral equilibrado em outra, daqui a pouco um ponta que é mais velocista, daqui a pouco o ponta é mais técnico, que gosta de fazer um jogo mais de trás pra frente pensado, e ele tem que ficar ali adaptando a coisa pra fazer acontecer, usando planos diferenciados. O uso dele de Griezmann, por exemplo, é muito interessante, né? Griezmann brilha muito com esse treinador, e cara, é um treinador de muita qualidade, cara. Você não tem muito pra onde fugir em relação a isso. Ele realmente consegue adaptar o time muito bem, consegue tirar o melhor dos jogadores muitas das vezes e montar elencos interessantes. Então, o retranqueiro Simeone, o defensivo Simeone, ele existe por uma necessidade e não porque ele é assim. Inclusive, em jogos contra times menores, ele consegue ser bem agressivo até, e consegue fazer um futebol mais agressivo, e consegue trazer um futebol mais propositivo de fato pra campo. Inclusive, se sai muito bem nessa parte também. E o que eu tô querendo dizer aqui é que esse cara é um camaleão. Ele é um técnico que ele não tá preso a uma identidade. Assim como o Ancelotti também é bastante reativo e tinha um futebol mais defensivo, ganha a Champions fazendo isso, Simeone tá no mesmo caminho. Inclusive, formações dos dois treinadores são iguais às vezes. Tem uma formação mesmo que eu adoro, que é o 4-4-2, que vira 4-3-3 no ataque, que você usa, pelo menos eles utilizavam na esquerda, um volante ali, e esse volante virava parte do meio de campo, formando o 3 do meio de campo, e na direita tinha um atacante que ele era meia à direita, mas no ataque ele virava um atacante à direita. Ele usava esse padrão aí, e no Real Madrid, Ancelotti utilizava Jude Bellingham nessa posição. No Atlético de Madrid, a gente tem Simeone utilizando Gallagher nessa posição. Pra você ver o quanto esses caras, eles são parecidos de certa forma, eles são ricos taticamente. A execução dos dois times era muito parecida, inclusive. É quase a mesma formação, cara, por incrível que pareça. São dois treinadores que têm suas semelhanças, ok? Não tão diferentes assim. E com todas as limitações de um time que não consegue ser consistente de uma temporada pra outra, ele sempre é competitivo, cara. Esse é um fato que você não pode fugir. O Atlético de Madrid, todas as temporadas, desde que esse cara chegou, subiu de patamar, se tornou um time muito melhor e toda temporada é competitivo. É simplesmente
exatamente isso. Ele é o cara do Atlético de Madrid. Não à toa ele ganha o salário que ele ganha, não à toa ele é requisitado do jeito que é, e eles não querem trocar de treinador, porque eles sabem que não vão arrumar um cara que nem ele. É difícil se achar no mercado um cara que faça tanto com tão pouco e ainda tenha que abrir mão de tantos jogadores toda a temporada e tá o tempo inteiro reconstruindo o elenco, cara. Se um jogador se destaca no Atlético de Madrid, em algum momento algum time de Premier League vai comprar, em algum momento o Barcelona e Real Madrid vai querer comprar, e aí você não mantém o jogador ali, cara. Você é refém desses times. E tem gente que fala, né, que o Atlético de Madrid gasta muito. Nossa, o Atlético de Madrid é muito gastão. E, cara, isso é literalmente desinformação. Não tem lógica nenhuma falar isso. E por que as pessoas falam isso? Porque um dia o Atlético de Madrid chegou e deu uma pedrada em João Félix. Foi exatamente isso. É só isso mesmo. Não tem muito pra onde fugir. Só que essas pessoas não olham os salários. Essas pessoas não sabem o que significa as luvas, né, que os jogadores ganham. Essas pessoas não sabem como funcionam os contratos. E aí a pessoa vai lá e fala isso. Não, o Atlético de Madrid gasta muito. Não, não gasta. O Atlético de Madrid tem alguns altos salários. Por exemplo, o goleiro Oblak, pra manter eles, tem um salário grande. O maior salário, com certeza, é do treinador. É um time que consegue manter uma folha salarial legal lá em cima. Uma folha salarial que tá acima, por exemplo, de um Aston Villa, que é um time que tem uma folha salarial legal, tá acima de um Newcastle e tudo mais. Então ele tem um patamar acima. Ele se equipara um pouquinho ali o que seria um time de Big Six dentro da La Liga, mas tá um pouco abaixo, ok? Não é o mesmo poder, não. E sim, ele tem alguns altos salários ali, mas não é muita coisa. Nem todo jogador ganha tanto assim. São alguns jogadores do elenco. O Atlético de Madrid não gasta tanto assim em transferências. Inclusive, a transferência de João Félix causou uma dor gigantesca, uma dor de cabeça gigantesca a longo prazo no Atlético de Madrid, porque foi uma grana que, como foi colocada toda em João Félix, eles não tinham como investir em outras áreas. E durante muito tempo, a gente teve áreas carentes ali no Atlético de Madrid que não foram resolvidas exatamente por isso. Esse tipo de problema que eu tô citando aqui, ele não vai viver no Manchester United. Muito pelo contrário, o Manchester United parece gastar bastante e gastar não tão bem assim, né? São jogadores que entram por valores altos e depois são vendidos muito baratos, como por exemplo foi Antony. E no final do dia, esse mesmo jogador aí, e no final do dia, eles conseguem remontar o elenco sem sentir nenhuma dor. Tenha isso em mente, é um time que vai entregar muito mais nas mãos dele. E isso que é interessante. Montar algo ali a longo prazo, um treinador que qualquer coisa que você dê na mão dele, ele consegue fazer funcionar. Por exemplo, eu não acho que um Antony não jogaria no Manchester United de um Diego Simeone. Eu acho que ele conseguiria fazer ele funcionar bem dentro da Premier League, por incrível que pareça. Eu acho que é uma das capacidades que ele tem. E eu acho super interessante a tropinha que vai falar, né, que ele não tem nível pra Premier League, o que é um absurdo, porque esse cara joga Champions todo ano, cara. Se ele tem nível pra bater de frente com os times da Premier League nas Champions, times grandes da Premier League, ele tem nível pra jogar na Premier League também, cara. Assim, eu não acho o futebol dele inadequado. Na verdade, parece exatamente o que é feito ali, cara. Intensidade física, jogadores velozes, né, ele tenta fazer a galera tá muito intensa ali em várias partes. Talvez ele só tenha que fazer a galera correr um pouco mais atrás da bola, né? E aí ele vai talvez ter um elenco mais adequado dentro de uma Premier League, a galera que tá mais pronta pra fazer esse tipo de papel. Então, eu não acho que seja um grande problema, não, cara. Ele, eu volto a falar, é um cara muito camaleônico em formação, estilo de jogo, e também ele consegue usar muitos tipos de jogadores diferentes. Acredito que ele consegue sim fazer um bom trabalho ali. Agora, falando um pouquinho sobre o Manchester United no momento atual. A demissão de Ruben Amorim aconteceu, fez algum sentido sim, ok? O trabalho de Ruben Amorim é muito ruim, não conseguiu entregar, só que a demissão veio no momento que ele tava mostrando sinais de evolução, né? Só que nos últimos jogos, com a chegada de Carrick, dá pra ver que o Manchester quer jogar uma identidade diferente. Uma identidade que casa com o que Simeone faz, ok? O Simeone também joga daquele jeito ali que você viu o Carrick jogando, ok? Tem esse estilo de jogo ali mais simplificado, que ele consegue botar em prática e que funciona. Então aquilo que você viu ali, que brilhou os seus olhos, esse treinador utiliza, né? Ele, Mourinho, Ancelotti e muitos outros jogam dessa maneira. Essa liberdade, esse jogo mais simplificado, e funciona muito bem. Se você quiser um jogo mais complexo também, eu acredito que o Simeone também tem como entregar, ok? Ele não é refém do jogo simplificado, mas tem horas que ele simplifica mesmo as coisas. Talvez porque a coisa seja até mais simples mesmo, você tem que deixar o jogador jogar. E cara, Carrick, ele não é uma garantia de nada. E eu vou falar aqui de Solskjaer. Solskjaer, ele passou durante um tempo no Manchester United como interino, e ele foi muito bem, ele foi absurdo. As pessoas falavam, tá vendo? O antigo treinador Mourinho não presta, olha como ele tava fazendo mal o elenco, Solskjaer é muito melhor. Eu lembro dessa época, era muito engraçado. Quando ele assumiu, ladeira abaixo. Pode acontecer a mesma coisa aqui, cara. Eu não sei se Carrick é um treinador revolucionário, não, cara. Inclusive, o trabalho dele no Boro deixa bem claro que talvez não seja o caso. Mas talvez o que Carrick esteja trazendo pro Manchester United é esperança, é um treinador novo, diferente, que anime os jogadores pra jogar um futebol que eles querem jogar. Principalmente, liberdade, né? Um jogo que vai na casa do que o jogador quer jogar. Um jogo mais livre ali, onde você pode mostrar seu futebol em campo. Um jogo mais simplificado. Quer a identidade do Manchester, um jogo até meio vertical, né? Meio rápido ali, que a gente pode perceber em campo. Talvez seja exatamente o que esses jogadores que correm tanto querem fazer em campo. Vamos ver os capítulos daqui pra frente. Mas o que eu digo é que Diego Simeone é a garantia dessa identidade também, de um futebol rico ali, com muitas ideias, que pode ajudar bastante o Manchester United. Agora que eu já falei tudo isso, eu vou pro elenco montado, vou mostrar as mudanças que eu trouxe, citar alguns jogadores e tudo mais, que vocês vão entender aqui, que eu trouxe cada um. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça
esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também, se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone, se me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. E agora tem a opção de seja membro ativa, você pode se tornar membro desse canal, é um valorzinho ali irrisório, só pra quem quiser ajudar mesmo o canal. E é isso, rapaziada, vamos seguir aqui em frente. Bom, aqui a gente tem o elenco montado, a gente já tem os jogadores que eu trouxe pra cá. Tem jogadores que não estão aqui, não é culpa minha, é culpa da direção do clube de vocês, não me encham a paciência com isso. Mas pra frente a gente fala sobre eles, ok? Enfim, cara, temos aqui no gol, como goleiro, Pickford e Lamens. Eu traria um goleiro mais experiente, melhor. Quando eu falei de Pickford aqui no canal, veio gente falar do salário alto dele. Nossa, Pickford tem um salário absurdo. E não tem, a pessoa tava falando bagulho tirado da mente, do rabo, talvez, né? O salário dele era um pouco menor que o salário do goleiro principal do Manchester United da época. Então não é tão alto assim, é um salário normal de goleiro mesmo. Só que é claro, o Manchester vai ter que pagar um pouco a mais. E vale a pena. Pickford é um goleiro experiente, muito bom, um goleiro titular da Inglaterra. Não tenho o que falar. O difícil é convencer ele a sair do Everton. Mas eu também não vou na casa de quem fala de que ele nunca vai sair do Everton. Não, ele nunca vai sair do Everton porque ele ama o Everton. Eu acho que esse tipo de comentário é bem besta, ok? Vou ser bastante sincero com vocês. A galera fica deduzindo coisa do nada, assim, tipo, não, porque fulano de tal ama o clube. Cara, no futebol moderno isso não existe, cara. Fulano de tal sai do clube e é isso aí, tá ligado? A gente fala, nossa, ele foi formado no Benfica, ele nunca jogaria no esporte. Cara, você dá um salário bom, cara, ele joga, mano. É isso. Seja bem-vindo ao mundo real, rapaziada. Seja bem-vindo ao mundo real. Raramente você tem um jogador que faz isso, raramente você vai ter um goleiro que não vai aproveitar a oportunidade. Sim, já tem times que estavam interessados em contratar Pickford, é difícil, mas com uma boa proposta eu acho que ele sai sim. Acho que ele pode reforçar. E se ele não vir, também tem Nick Pope, pode ser uma opção aqui. Enfim, eu poderia citar muitas outras, mas acho que Pickford é perfeito pra fazer o que o goleiro de Simeone do Atlético de Madrid faz. Temos aqui na zaga pela direita De Ligt e Leny Yoro, não tem modificações. E eu traria na esquerda Braithwaite e também traria Senesi, cara. Senesi vindo de graça, lembrando que ele tá em fim de contrato ali, vai ficar de graça. Vá atrás dele, cara. Mesmo que não traga esse treinador, contrate Senesi. Acho eu que ele pode completar o elenco muito bem, ele tem boa experiência, boa idade, é um jogador interessante. Acho que ele pode ajudar o Manchester United. É um jogador com umas características interessantes e tudo mais, é só um zagueiro pra completar o elenco. Trouxe Braithwaite pra cá e movi Lisandro Martinez pra lateral esquerda por uma questão bem simples. Esse treinador é um clássico treinador que usa brutamontes na zaga, cara, nos jogos. Ele utiliza jogadores fortes fisicamente, que resistem e tudo mais. Esse tipo de jogador combina muito bem com esse treinador. Logo, eu contrataria esse tipo de jogador pra jogar com nosso querido Simeone, cara. Eu acho que combina muito bem. E lembrando que nem tudo é futebol moderno, porque eu sei que tem gente que vai vir citar, né, o fato de Braithwaite não ser tão bom em sair na pressão. Ele é um zagueiro ruim por causa disso. Eu acho isso uma idiotice, ok? Nem todo mundo joga nesse futebol de tal com o máximo de controle de bola e Simeone não joga esse futebol. Ele não tá nem aí pra isso. Logo, um zagueiro que nem Braithwaite com tanta força física, que é tão intenso, que é chato pra caramba, que tem uma leitura muito boa. Acredito que ele é bem mais interessante do que outro tipo de jogador. E aí você teria duplas bem interessantes, né? Yoro com Braithwaite, Senesi com De Ligt e muitas outras aqui que dá pra formar. Ainda tem o tal do Raven que eu manteria aqui com toda certeza, porque ele tá muito bem atualmente, cara. Na lateral pela direita nós temos Mazraoui e Dalot, imodificados porque esse treinador utiliza jogadores que nem Mazraoui e Dalot, não tem nenhum problema aqui, inclusive. Inclusive eu acho que Dalot jogaria muito bem, pode ser até titular da posição, porque realmente, cara, o treinador gosta da característica que Dalot traz pra campo. É literalmente o tipo de lateral que ele gosta. Não duvido que Dalot vá parar no Atlético de Madrid se o Manchester quiser vender, ok? Não duvido nem um pouquinho, porque realmente é um jogador interessante pra esse treinador. E é isso, cara. Eu botei Mazraoui como titular porque eu acho o Mazraoui melhor que Dalot. Acho que Dalot falha muito. Ele é um jogador que tem suas qualidades, mas falha bastante. E eu não vou ficar aqui puxando sardinha desse jogador, não, que não faz nenhum sentido. Temos aqui na lateral esquerda Lisandro Martinez e Luke Shaw imodificados. Você não precisa ser lateral muito forte fisicamente, você não precisa ser lateral super rápido e tudo mais, mas ele tem que saber marcar. Então, o lateral tem que ter bons padrões defensivos. A única pedida que esse treinador tem na lateral é isso. O lateral ele marque direito. E Lisandro Martinez não tem do que falar, ele marca muito bem. O ponto de colocar Lisandro aqui é que ele não é tão forte fisicamente, ele não é esse jogador super forte, e ele também não é esse jogador alto o suficiente pra fazer essa proteção de área, sendo que você vai tomar muito cruzamento ali quando você estiver com a linha baixa e tudo mais. Então você precisa desse zagueiro mais forte, mais alto, traga em posição física que seja dominante no ar. Lisandro não é dominante no ar, mas ele também não é ruim. Só que ao mesmo tempo é um zagueiro de 1,75 m. Não só isso, toda vez que Lisandro jogou com mais liberdade ali numa linha de 3, ele subiu em campo, pra quem assistiu jogos de Rubem Amorim sabe do que eu tô falando. Eu não tô tirando nada da bunda aqui, né? Eu tô falando coisas que eu vi em campo, e você que assistiu viu também. Lisandro claramente clama pra jogar mais pra frente em campo. A lateral vai fazer com que ele possa utilizar melhor as características dele de chegar da frente. Uma finalização, um jogador mais livre em campo, com menos obrigações defensivas, então ele vai poder brilhar um pouco mais em outras partes. O passe dele é muito bom. Então Lisandro tem características que combinam com a lateral. Inclusive, eu coloquei ele na lateral na Argentina, eu falei, né? Possivelmente ele pode se tornar o lateral da Argentina. Eu não duvido que aconteça, porque a Argentina tem zagueiros pra colocar ali, que são mais interessantes, e
ele parece ser um bom lateral. A gente não tem tantos laterais bons. Lisandro pode ser um protótipo perfeito de um lateral de altíssimo nível. E manteria Luke Shaw porque esse treinador consegue utilizar Luke Shaw bem. Luke Shaw não tem nenhum problema com esse treinador, não. E o problema do Luke Shaw todo mundo sabe, né? Que é as lesões e tudo mais. Então, vamos ver aí se ele mantém condição física de continuar, cara. Enfim. Aqui, na primeira volância, nós temos Rubem Neves e James Garner. Sim, duas contratações. Rubem Neves vindo de graça, né? Ele tá em fim de contrato. Ou uma negociação bem pequena, só pra garantir que ele tá ali. Talvez o Manchester tenha que pagar 10, 15 milhões de euros pra garantir que ele vai estar ali antes do tempo. E já contratar agora, né? Pode ser que aconteça também. Rubem Neves é um excelente jogador. É um excelente substituto pra Casemiro. E Casemiro está saindo do Manchester. Exatamente porque o Manchester não quer renovar por causa do alto salário. Casemiro tem um dos maiores salários do clube e eles não querem manter esse salário. E eu acho que talvez não vale tanto a pena esse salário atual. Rubem Neves consegue substituir Casemiro? Sim, de fato. Ele é mais novo. Ele fisicamente tá um pouquinho melhor. Não tá tão atrás, não. E eu diria que ele tá no auge da carreira, cara. Rubem Neves tá jogando muito. É simplesmente um fato. Se assistir algum jogo do time dele, cara, você sabe que ele joga muito, cara. Ele joga muito bem. E ele tá melhor do que quando ele tava na Premier League, de fato. Ele só vai ter que recuperar um pouco do ritmo, né? Um jogador incrível. James Garner, não tem o que falar, cara. Atualmente tá jogando muito. Pode jogar nas laterais também. Pode jogar na lateral esquerda, na lateral direita. Ele completa o elenco num conjunto geral. É uma excelente opção. E o Manchester completaria seu meio de campo. E aqui nós temos um nome mais polêmico, né? Que é Bruno Guimarães, cara. Convencer Bruno Guimarães a sair do Newcastle é difícil. E eu não vou bater nessa tecla. Só ele sabe. Ok, eu não sei se ele quer sair. Eu acho que o que o Manchester pode oferecer e que é muito bom é um salário absurdo. É isso. O Manchester pode meter um salário absurdo nele e falar, ó, vem pra cá. E aí, Casemiro saiu, você põe o salário de Casemiro num Bruno Guimarães, por exemplo, que já é extremamente provado na liga. Não me venha comentar que ele não tem nível pro Manchester United. É sério, não venha. Atualmente ele é um dos artilheiros da Premier League. É bizarro, né? Um jogador de box-to-box incrível, cara. Você põe de segundo volante ali com liberdade. Você vê o verdadeiro Bruno Guimarães. Às vezes ele fazia saída de bola do time do Newcastle, né? E ele tinha até uma certa liberdade, porque o volante de Eddie Howe tem muita liberdade. Mas quando ele colocou Bruno um pouco mais pra frente, cara, você vê o futebol absurdo que ele tem, cara. É um negócio assim insano. Um dos melhores volantes do mundo atualmente. Joga muito. Vai provavelmente brilhar muito na Copa do Mundo. E é um jogador incrível, cara. Contrata. Eu acho que ele soluciona o meio de campo do Manchester. E vai contra as opções que eles estão indo hoje. Eu acho que o Bruno Guimarães é bem mais definitivo para o meio de campo do Manchester do que qualquer outro jogador. E temos aqui na reserva dele Kobbie Mainoo, que tá voltando aí aos padrões dele. E eu acho que esse treinador utilizaria muito bem um Kobbie Mainoo. É o estilo de jogo que ele gosta. É o tipo de jogador que ele gosta. Acredito, inclusive, que o Atlético de Madrid é um dos times que podem acabar contratando esse jogador também. Enfim, cara, eu não tenho nada pra falar sobre o Bruno Guimarães a mais. Vocês já sabem que ele é bom, quem acompanha a liga sabe muito bem. Eu acho que ele completaria muito esse meio de campo. Volto a repetir que a contratação dele vem na casa de você pagar um altíssimo salário pra tirar ele do Newcastle, que é a única coisa que pode acabar convencendo ele. Atualmente o Newcastle e o Manchester tem níveis parecidos. É claro que o Manchester é muito mais time historicamente falando, é óbvio, né? Não é uma coisa que precisa explicar. Claramente, a maioria dos jogadores deveriam aceitar a transferência. Eu não sei porque Bruno Guimarães, ele parece gostar muito do Newcastle. Temos aqui Bruno Fernandes e Mason Mount como meio atacante, como 10. E eu priorizei o 4-2-3-1 porque você tem Bruno Fernandes, você tem Mount, que são dois jogadores que jogam muito bem de 10. Mason Mount tá mostrando sinais positivos atualmente, tá mostrando recuperação na carreira. E Bruno Fernandes é um dos melhores jogadores da Premier League, cara. Inclusive, é muito forte esse time, porque você junta Bruno Fernandes com Bruno Guimarães, cara. Imagine a circulação de bola disso aqui. Imagine a intensidade física do seu meio atacante que marca que nem um volante muitas das vezes, de um volante intenso ali o tempo inteiro, e ainda você tem a segurança de um Rubem Neves, cara. Imagine o quão intenso isso aqui não pode ser em campo, cara. Pode ser muito interessante. Cara, esse elenco ele ficou muito forte, cara. Muito forte, porque você juntou esses dois Brunos aqui, cara. É o futebol, assim, absurdo. Bruno Fernandes poderia ser muito bem utilizado. O Simeone usa muito bem camisa 10, cara. Muito bem mesmo, cara. Assim, ele pode usar Bruno Fernandes se aproximando do gol como segundo atacante, até porque ele vai ter um 9 mais móvel. Ele pode utilizar Bruno Fernandes de diversas maneiras diferentes, inclusive ficar modificando pra cada jogo, fazer ele pisar um pouco mais no meio de campo em um jogo que você precisa de mais presença física no meio de campo. E, cara, seria maravilhoso pra utilizar Bruno Fernandes com esse treinador. Eu acho que a junção é muito boa. É isso, cara. Na ponta direita nós temos Mbeumo e Amad Diallo, são dois jogadores de velocidade, de intensidade física, e é exatamente o tipo de ponta que esse treinador gosta. Lembro a vocês que é exatamente o tipo de jogador que ele usa na ponta. Ele gosta desse cara intenso fisicamente, que corre em alta velocidade, inclusive atualmente ele usa esse cara ali na direita do campo, então não tem do que falar. Inclusive o cara é o filho dele, né? Que joga exatamente velocidade. São dois jogadores que seriam muito bem utilizados, os dois, ok? E Mbeumo fazendo seus gols ali e tudo mais, eu acho que aconteceria. Nós temos aqui Matheus Cunha e Patrick Dorgo. O Dorgo também é muito intenso fisicamente, muita correria. Matheus Cunha é também o cara da correria, rápido, boa velocidade e principalmente o sistema de pressão seria muito bom. Velho conhecido de Simeone, não era um jogador mal visto por Simeone, só pra deixar claro, eu lembro dele utilizando Matheus Cunha. Inclusive eu conheci Matheus Cunha ali no Atlético de Madrid, né? Eu acompanhei bastante coisa dele ali e eu gostava, eu não achava ruim não, cara. Só que ele foi vendido, né? Era um jogador que faltava o gol, né? Muitas das vezes faltava era o gol. O resto ele fazia muito bem, mas faltava o gol naquela época e depois ele conseguiu se recuperar aí na carreira. Depois que ele foi pro Wolves, ele realmente começou a ser o cara do gol e hoje ele marca seus gols aí, cara. Mas o resto todo dele é perfeito.
abre margem pra outros planos, um 4-4-2, por exemplo, botando Bruno Fernandes aqui na esquerda, com o Matheus Cunha com uma dupla de ataque com Julian Álvares, por exemplo. Dá pra fazer isso, sabe? Então, super interessante, cara. Assim, são muitos padrões que eu poderia imaginar. Nós temos também Julian Álvares e Benjamin Chesco como centroavante e figuras finais aqui. Não tem o que falar, cara. Se traz Simeone, você tem que ir atrás de Julian Álvares. E sim, esse elenco tá um pouquinho caro? Tá, o Manchester tem dinheiro pra fazer isso? Claro que tem, cara. Claro que tem. Vai vender um monte de jogador ainda. É um time que entra grana pra caramba. Dá pra remontar desse jeito. Tem muito jogador aqui que vem de graça. E sim, é um gasto grande em alguns jogadores aqui, cara. Bruno Guimarães seria barato. 100 milhões de euros pra contratar ele, tá ligado? Um Brent Waite que deve custar uns 50, 60. E alguns jogadores que vêm de graça aqui. Sim, o valor seria bem... Seria um valor bem carinho até. Mas dá pra fazer isso aqui. E Julian Álvares também dá pra dar uma pedrada atrás dele. Voltar pra Premier League aí, sendo titular e tudo mais. Jogando com um treinador que usa ele muito bem. Eu vejo que os dois se dão bem, ok? Não vejo problema na relação dos dois, não. Parece que os dois se dão bem. Simeone foca muito em Julian Álvares nos jogos. Dá pra ver que é o cara que ele acredita que pode mudar os jogos. E não me venha de novo com papo. Nossa, ele não tem nível pra Premier League porque ele é baixo. Eu acho que ele não vai jogar bem. Cara, ele jogou no Manchester City, ele jogava bem. Ele só não era titular. Porque ele tem um jogador absurdo na titularidade, cara. E era muito legal o Julian Álvares, porque quando esse jogador tava fora e ele jogava, você percebia que ele era bom, mas ao mesmo tempo não era bom o suficiente pra bater de frente com ele. Só que atualmente ele evoluiu, ele tá ainda melhor do que no passado e ele pode ser excelente aí, como figura de 9 aí pro time. E tem Chesco aqui também, né, que tá num momento interessante e é bem utilizado por esse treinador. É bem interessante o perfil de Chesco pra esse treinador, cara, porque Chesco tem uma circulação de bola muito boa, ele é um jogador muito criativo. Ele não é aquele cara que vai ficar dropando e se movimentando tanto assim como é um Julian Álvares, mas ele consegue fazer esse jogo mais criativo que Simeone vai pedir a ele. Não é só um cara âncora ali, cara. Então, é isso, rapaziada. Acho que tá chegando no fim, esse seria o elenco que eu montaria. Não sei o que isso aqui poderia ganhar. Eu deixo essa dúvida pra vocês responderem na aba de comentários. Não sei exatamente, mas eu tenho certeza que isso aqui seria bastante competitivo, né? Que o Manchester voltaria a competir com os times grandes. Acredito que ele pode ficar entre sexto a segundo colocado na Premier League com facilidade, com um elenco desses, principalmente, né, treinando o Manchester. Eu acho que poderia acontecer sim, de fato. Primeiro lugar é difícil, cara. É difícil pra caramba. Só essas coisas encaixarem muito bem. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura aqui. Vai ter mais vídeos de elenco do Manchester United com outros treinadores aí muito em breve. Então, rapaziada, nos vemos em outro vídeo. É isso. Tchau.